O senhor não acha que o Grêmio se precipitou na frente dos outros em assinar com a Globo? Porque vai assinar, todo mundo vai assinar com a Globo, se não tenha nenhuma dúvida, não estou dizendo nada de anormal. Mas o Grêmio ser o primeiro para daqui a pouco poder negociar por mais. E como é que o senhor acha que vai, os pequenos vão agir? Os grandes eu não tenho dúvida, os grandes vão para a Globo. A pergunta é óbvia, tem que ser feita. O que acontece? O Grêmio, que eu saiba, não é o primeiro a assinar com a Globo. Tem alguns clubes que já estão assinados com a Globo. Estão acertados. Quais são? O Grêmio está... Eu não assinei o contrato com a Globo ainda. Não? Meu contrato está fechado, está acertado. E o que é a condição básica do contrato que fizemos com a Globo? Né? Qualquer benefício que vier a ser dado em qualquer contrato semelhante ao nosso para o televisionamento se incorpora imediatamente ao do Grêmio. Automaticamente. Sou pena do Grêmio poder dar por rescindido sem multa no mesmo momento. Nenhum centavo o Grêmio vai receber a menos. Se fechar amanhã com o Internacional, que está conversando com a Globo... Mas isso vale para Flamengo e Corinthians? O Internacional vai ganhar a mesma coisa que o Grêmio, ou se ganhar um centavo a mais, o Grêmio vai ganhar esse centavo a mais. Isso vale para todos. O que acontece é que está apresentado para nós, está fixado os 3 grupos, que é a mesma coisa que existe hoje no Clube dos 13. Perfeito. Tem gente que é outra pergunta. Quais são os 3 grupos? Por que aceitar ser o terceiro grupo? Porque Grêmio, Inter, Atlético, Cruzeiro são já no Clube dos 13, terceiro grupo. Mercado A diferença é que hoje, entre o Corinthians e o Flamengo e o Grêmio, a diferença é maior do que 40%. Nesta oferta da Globo, para nós, não é isto. Então, qualquer mudança nessa proporção que está oferecida vai ser reposta para nós. Isto é condição com a Globo. Então, se amanhã vier lá, não sei porquê, o Corinthians, mas agora a Record botou a mala em cima, não sei o quê, vamos mudar aqui, então tá, nós vamos dar mais 10 milhões para a Record, muito bem, vamos nos aproximar disso aqui, porque não pode sair de 18% e 18%. Foi assim que nós fechamos com a Globo. Por isso tivemos tanta reunião com a Globo. Mas se acontecer isso, se não acontecer, o que a Globo tem? A Globo diz o seguinte, se ela tiver 11 ou 12 times, ela nem quer ter mais do que isso, rigor. Ela, na verdade, quer ter os 12, que era o clube dos 12. O que é o clube dos 12? Os 4 de São Paulo, 4 do Rio, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul. Aí entrou o Bahia, por um pedido especial, porque na época era o campeão brasileiro, e era o campeão de rendas, porque enchia a Fonte Nova, até por causa disso. E lota, depois o Bahia até na terceira divisão. Botou tudo isso fora. E sob o meu protesto, nós aceitamos botar o Bahia. Eu ainda disse para esse Márcio Braga, meia-noite, digo, porra, tu tá me fazendo o pedido, hoje é o do Bahia. Só uma questão de tempo, em que ano, daqui a 2, 3 ou 4 anos, tu vai me pedir pelo 60º entrar, porque é uma exceção também, porque todos têm uma regra de exceção para entrar. Mas aí fez o apelo máximo, etc. e tal, ele é um pouco político também, porque papapá, digo, tá bem, então vai. Saiu o Clube dos 13. Foi assim. O que é dentro do Clube dos 12? A briga que nesses 20 anos evoluiu é o seguinte, nós não evoluímos muito para conquistar espaço, o clube ficou reduzido a discutir a questão do direito de televisionamento, não avançou em mais nada, em direitos externos, em coisa nenhuma, não avançou para a Liga Nacional, não avançou para ter condições de organizar o Campeonato Brasileiro em diálogo com a CBF, ficou nisto. Com uma diferença, a cada vez e a cada perto de uma eleição, mudança nos critérios de participação de cada clube. Agora precisa acomodar o Santos, então deram mais 5% para o Santos, deixou de ser igual a nós, passou a ser mais igual do que o Grêmio Internacional, o Atlético. Daqui a pouco é mais não sei o que para o outro. Então, isto foi o que aconteceu e hoje o Grêmio Internacional, o Atlético, o Cruzeiro não ganham igual ao Palmeiras, ao Santos, Vasco. Não ganha, e muito menos o Santos, Palmeiras, Vasco. Não, é Flamengo e Corinthians num Qual é as brigas? Segundo grupo é Vasco, São Paulo, quer ser igual Palmeiras ao Corinthians. Evidente que a televisão diz, olha, tudo bem, não estou avaliando camiseta, é uma questão de mercado. A televisão olha mercado, porque ela diz, não sou eu que compro, é o patrocinador que compra. Claro. É o banco tal que patrocina a televisão e ele gostaria de ver o quê? Que tivessem 300 mil pessoas com a televisão ligada. Bom, isso acontece no jogo do Corinthians e não acontece no jogo da Portuguesa. Então,
Entende? Esse é o raciocínio. E como E o São Paulo é o pacote, maior mercado, a cidade de São Paulo é o maior mercado brasileiro de consumidor e na televisão. Depois vem o mercado paulista do estado de São Paulo. Depois vem o Rio de Janeiro. Depois é que vai chegar aqui. A vantagem nossa daqui, nossa e do Grêmio muito especial, até um pouco mais que o Internacional, é que a gente se espraiou. A gauchada saiu por aí plantando soja e se foi. Começou em Santa Catarina, foi ao Paraná, e aí pegou Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, chegou lá no Acre, chegou no sul da Bahia. Hoje o Grêmio tem ponto em pay-per-view bem espraiado pelo país. Pois é, essa é a minha dúvida. Mas Fluminense e Botafogo estão junto com a dupla, né, presidente? Fluminense e Botafogo estão junto com a dupla Grenal. Peraí, Guerrinha, só essa resposta o presidente não deu. Quais são os 3 grupos dos 12? Corinthians e Flamengo é o primeiro grupo. Topo. Que é 40% Esses acima do ganham terceiro grupo. 18 por cima, acima do segundo grupo. 18%. Segundo grupo é São Paulo, Palmeiras, Vasco. Santos, Vasco, Botafogo. Vasco. Não, e Vasco. Vasco e Santos. Vasco é uma exceção que eu não me convenço. Eu também não. Discuti muito com a Globo, aí eles alegam, senhor presidente, eles têm, né, não tem um técnico, eles têm mancha, têm presença na televisão, não tem consumidor do Vasco, não tem o poder do Grêmio. Digo, não diga isso, nós vendemos mais pay-per-view que o Vasco, rapaz, não vai me passar essa. Cara, é meio político, mas o que tu vai fazer? Discute, é o troço do Vasco. Acontece São Paulo, que lá Palmeiras, no Clube Santos e 13 já estava assim também. Depois vem os outros do Rio que sobrou, o Fluminense, Botafogo. o Botafogo, o Grêmio, o Inter, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Tá, e qual é a diferença do E depois vinha o resto. E qual é a diferença do segundo Bahia, do segundo Sport, grupo? Curitiba, Atlético... Sou o protesto deles, porque os paranaenses não aceitam isso. A diferença do Isso é o a diferença atual. do segundo grupo para o terceiro, em percentuais. 18%. Os dois são 18%. 18 para o primeiro para o segundo e 18 do segundo para o terceiro. Ah, tá. Tá? Hoje é mais, é 40%, e a camada que tem dos outros que tem embaixo é a mesma coisa, é o último grupo. O que a Vasco Globo... e Santos é difícil de entender. O que a Globo tá... O Santos eu te explico. Essa aí a gente tem que Pelé aceitar, ainda porque eu já isso tinha é- participado da discussão no Clube dos 13 e tinha reclamado disso. É que é Digo, Santos para São Paulo. eu fui dizer para o doutor Fábio lá quando voltei, ele disse, pô, isso aqui é político, vocês estão acomodando o Santos para ganhar o apoio. Não, a TV tem um argumento lá, é que quando eles passam o jogo do Santos, não é considerado São Paulo, Sim, então na capital. passa todo. Então eles dizem que consegue muito mais Passa a TV abrangência de aberta. televisão ligado na TV aberta. Então eles não têm como negar esse E como é que raciocínio. vão acomodar a ratazana, por exemplo? O Globo, portanto, o Santos tem o dobro de transmissões que passam direto para São Paulo que os outros. Porque ele passa quando está fora e passa quando está dentro. Quando joga em casa. A Globo, como é que vai conseguir acomodar aqueles 8 que faltam? Bom, a Globo quer dizer, eu fechando com esses 12 eu estou garantido. Nós queremos realmente fechar com 18, eles querem pelo menos certo. Sim, mas então eu vou lhe fazer uma outra Mas pergunta em eles cima dizem, disso. esses 12, quem é os 12 que eles acham que é razoável fazer? Os 12 grandes. É os 12 do Clube dos 12. Isso, perfeito. A tá. grife. E quando jogar o Grêmio ou o Inter com um daqueles que não Curitiba. está entre os 12? Não pode passar a televisão, a não ser que os 2 clubes tenham acordo e as 2 televisões também. Aí as Porque, 2 passam. ao contrário A da Rádio Gaúcha. Europa, onde na Espanha, na Alemanha, na maioria dos europeus, mas na Espanha e na Alemanha eu sei com certeza, almocei ainda com esse presidente é um cara jovem, morou Então, no na Rio de verdade, Janeiro, nós teremos, presidente, do Barcelona. um brasileiro. Lá os clubes têm o mando quando tem o mando de campo, tem o domínio da imagem. Pode vender para quem quiser. Então vai jogar o Barcelona, não interessa contra quem? Contra o Grêmio. Sim, mas Olha, o que ele é que vende. Mas é que o que interessa Aqui não para é o assim. telespectador é justamente quando o Grêmio ou o Internacional jogam fora daqui. Porque aqui eles podem ir no estádio. Sim. Certo? Aí daqui a pouco o Grêmio e o Internacional vamos Grêmio botar e Curitiba. vamos botar por uma carga d'água aí que um dos dois esteja decidindo o título contra um Curitiba. Não passa o jogo. Quer dizer, precisa ser pensada essa hipótese. Por isso que o bom senso leva a indicar que os clubes possam acabar se sentando e conversando para fazer com uma televisão só. E esse é o melhor. Isso vai acabar nisso. Tem que acabar nisso. Porque, pelo que eu estou entendendo, nem o pay-per-view seria liberado. Mas quem vai liderar isso, presidente?
O problema é o seguinte... O Clube dos 13 tem enfraquecido. Aí é que está. O Clube dos 13, com o racha que eu percebo lá, não tem como colar os cacos. Não tem. É muito ressentimento, tudo que é lado. E aí os outros clubes que ainda apoiaram na última eleição, nas divisões que houveram na última eleição, que apoiaram o presidente Fábio Koff, já não apoia, como o Flamengo, que vai pelo interesse econômico, o Santos e tal. Enfim, o racha tu não cola mais, né? Eu não entro nesse mérito, não aceito entrar nisso, eu não participei disso, não participo, não me debitem responsabilidade por isso que houve lá. Agora, que perdeu condições, o Clube dos 13 de comandar e liderar isso, perdeu completamente, porque a relação mais íntima que tinha era Clube dos 13, Globo, Clube dos 13, CBF. Hoje o Clube dos 13 não transa, não dialoga com a Globo, a coisa está feia lá, com a CBF também, partindo para as acusações de ofensa em jornal, não reúne mais eles, não reúne mais. A Globo saiu fora da disputa do Clube dos 13. E aí a Record fez a mesma coisa. A Record avisou, 2 dias antes de abrir as propostas, que ela não ia apresentar mais proposta. Aí apareceu, para surpresa de todo mundo, uma rede TV que diz assim, olha, está aí a minha proposta, que é pequena, em valor é pequena, 512 milhões, essa da Globo aí, se a gente faz a conta lá, dá 500 milhões, a aberta, vai compensar no pay-per-view, nas outras que deve dar mais, e ela dá, lá não é 500, a da Globo é 508 milhões, e a que está lá da Rede TV seria 516, quer dizer, quase nada de diferença. Casualmente, 8 milhões também é o valor que fica no Clube dos 13 hoje. Quando faz a divisão da televisão do ano passado, 8 milhões é para a administração do Clube dos 13 se gastar, se autossustentar. O resto vai para os clubes. Então, o que acontece? A Rede TV apresentou essa proposta, mas diz... ela 30 só dias vale para vender. 30 dias para os 20 clubes aderirem. Aí, se aderirem os 20 clubes, porque os estatutos que o Clube dos 13 bate o martelo, mas que cada clube tem que ratificar. Tem que ter assinatura dos clubes. E a assinatura, Lei, tem que dizer que concorda e ainda assinar, e diz de preferência assinar o contrato, para não ficar só o Clube dos 13. Se os 20 assinarem, aí nós temos 60 dias para procurar os patrocinadores e garantidores. Para apresentar em 60 dias. Se não tiver patrocinador e garantia de terceiros de que vai cumprir. Porque senão, imagina começar um campeonato 2 meses depois, ela não tem mais dinheiro para dar. E aí tu para e tu não tem televisão, e aí sim, aí é que está feito o caos. Então, é dizer, 30 dias para esperar os 20 clubes aderirem e é mais 60 dias para nós viabilizar isso, procurando patrocinador pelo país e depois aí sim assinar com as garantias devidas. Isso não existe. Essa proposta virtual. Foi fria. Foi para o Clube dos 13 poder dizer que está fazendo uma licitação, terminou a licitação do Clube dos 13. A Record caiu fora e disse, eu vou procurar os clubes. Eu que falei 2 vezes por telefone, olha, eu recebi, a Globo está fora, vem aqui, diz que vai negociar clube a clube, vocês como é que vão fazer? Vinham aqui, não vieram, não querem vir conversar com a gente, ver o que vocês estão pensando? Não, nós estamos lá com o Clube dos 13, então vamos nos manter lá. Depois, presidente, a gente vai conversar. Tá bem, eu terminei, veio a segunda visita, eu liguei para lá dizendo que ia receber uma terceira visita e se continuasse assim a fechar com a Globo. E nada, e foi o que aconteceu. E a Record agora se movimentou, a leitura do pessoal ligado à Globo, ou desses clubes que não estão colocando aqui, a Record, bom, já que eu não levei, eu vou encarecer para a Globo. É normal do mercado, né, de concorrência, o capitalista é assim mesmo, já que eu não levo, eu vou fazer o osso duro para os outros. Aí os clubes pensam um pouquinho, que bom que seja assim, né? Talvez se melhore um pouco mais ainda. Essa da Globo ou da outra, vamos deixar. E esse contrato. Por isso que todo mundo também não está anunciando o que está lá. Esse contrato que o Grêmio fechou é para TV aberta e pay-per-view, tudo. Não assinou, mas fechou. Pay-per-view também. A diferença é que a gente recupera um pouco esse negócio de terceiro grupo é no pay-per-view. Porque nós, o Grêmio e o Internacional também, tivemos um prejuízo enorme, porque quando eu tive lá 4 anos de gestão, uma das vibrações que eu tinha era a subida dos nossos pay-per-view. Nós chegamos a 9%, o Grêmio. Nós estávamos ali disputando o 4º lugar, né? Na frente Vasco, Santos, né? Nós perdíamos para o Corinthians, Flamengo, eles são imbatíveis, depois São Paulo, Palmeiras, e a gente estava ali, o Cruzeiro vinha atrás, o Internacional mais um pouco atrás também. O que aconteceu?
entrou essa tal caixinha pirata aí, que os caras iam me oferecer. Presidente, o senhor pode botar lá na fazenda da Dona Nilda, lá no Itacurubi. É verdade, botar aquela porcaria. Pay-per-view. Eu tinha lá o pay-per-view direto, podia ir para lá sem preocupação. Então, me recusei àquele O negócio. nome disso, paper frio. Frio na fronteira aqui de Livramento, com esses ônibus que vinham de lá, vinha com essas caixinhas, o cara entra na tua casa, te instala e vai embora. Qualquer um faz isso, até o picão que compra a caixinha te instala, não é mais técnico. A única coisa é quando mudava a codificação é que vinha um cara que provavelmente já trabalhou numa telefônica dessas, ia lá e te remudava a codificação. Né? Rapaz, deu um baque na receita de pay-per-view de Grêmio Internacional brutal. Nós estamos nos 6%, 6, pouquinho. De 9 baixamos para 6. Nós estamos perto da fronteira aqui. E como é que, para o telespectador entender como é que é pago o pay-per-view? Ele assina o pay-per-view, ele não diz se é gremista, se é colorado, se é Flamengo. Ele assina o pay-per-view. Aí, em julho de cada ano, e agora no contrato está ajustado, e nós estamos fixando, e é preciso. A Globo faz 2 pesquisas, uma com Ibope e outra com Datafolha. Aí essas 2 empresas fazem a pesquisa nos consumidores que têm o pay-per-view assinado. E aí telefona para o cara e diz assim, o senhor tem televisão? Tem. Quantos são na família? São 3, são 4? Tem filho? Não tem? Tem empregado? Como é que vê? Vem em jogo? Gosta de qual é os canais que vêm principalmente? Papapá. E quando termina toda essa conversa que ele já se abastece de dado de consumo para a própria Globo, vem. E o senhor tem o pay-per-view? Tenho. O senhor vê o futebol do pay-per-view? É isso, veja assim, para quem é que torce? Não, aqui a família é colorada, ou aqui é dividido. E aí o cara anota, Grêmio Internacional, ou tributa para os dois, é Flamengo, e é uma pesquisa Corinthians. por amostragem, na faz verdade, não pega 100%. Por amostragem, por mas ela tem um número mínimo lá que é bem amplo na coisa, é maior do que essas de eleição aí. Então, isto dá o parâmetro, e isso foi acordado lá em reunião do Clube dos 13, que eu estava junto. Isto, então, dá o valor para ratear durante o próximo ano inteiro para cada clube. Então, o contrato me veio lá me dando 6% para o Grêmio, que é o do ano passado, que ainda é o com as caixinhas pirata. Terminaram as caixinhas pirata. A tecnologia aí conseguiu agora, parece que inibir com o satélite, uma das telefônicas aí, cumprir de manter um código que ninguém decifra mais. Então, sem a caixinha, a gente espera que suba de novo, que o gremista que está nos ouvindo assine o pay-per-view sem a pirataria. Então, isto vai voltar a botar o Grêmio Internacional no patamar que eles deviam ter ficado desde lá, não ter tido essa queda perante o resto do país. Quer dizer que o senhor vendeu só a TV aberta? Não, vendemos o pay-per-view também. Então, agora em julho, quando fizerem a pesquisa, se der assim, 8% é do Grêmio, toda a receita do pay-per-view do Campeonato Brasileiro é dividida entre os clubes. Quanto é que o Grêmio vai ganhar? 8% disso. O que a Globo está fazendo é dar uma garantia do mínimo. Então, nós vamos ganhar X mínimo, mesmo que ninguém assine. Mas se assinar e passar do mínimo, é do Grêmio. Entendeu? Entendi. E a internet? A internet é outra coisa. A internet ainda é uma coisa que não está dominada por todos, é onde a Globo diz, olha, eu não posso fazer o canal aberto, fechado, e deixar a internet com outra empresa, porque vão me canibalizar tudo que eu estou fazendo. A internet tem que ir para a mesma empresa que tive, aberta, né? Para poder usar. A Globo quer fazer programação de internet de aquecimento, quer dizer, pré-jogo, e fazer internet pós-jogo, e nisso aí quer novidades. Tem um projeto que já está comprometido, eles querem até julho fazer, de criar sites dando todo o arquivo Globo e tudo que a Globo dispõe sobre o teu clube, tu linkar no site e ter o acesso direto através do site do clube nela. Então, tu vai ter memória desse jogo que a gente não tem. Como é que foi aquele Grenal? Tá discutindo se foi assim, não foi, quem é que jogou. Tu tem tudo ali. Tu tem a vida do clube, que a gente não tem, no Grêmio não se fazia isso, no Internacional, lá do passado nisso, a Globo abre toda para o clube para tu ter o acesso disso. O naming right dos estádios hoje é uma bronca. É uma bronca no Clube dos 13, inclusive a gente tinha com a Globo isso. Pô, vocês não citam o nome do estádio porque isso pode competir com os patrocinadores da televisão. Então, o Quioceira lá, de repente, a Quioceira compete com alguém que patrocina a Globo. Patrocinador da jornada. Da jornada. O campeonato é vendido na Globo para 6 patrocinadores. Eram 5, agora são 6. Coca-Cola, é um banco, é um de refrigerante, é um de não sei o quê, cada um de um setor.
Então, qual é o receio? telefone. É que, de repente, tu está num estádio e dá um nome, vamos dizer que a Arena do Grêmio fosse lá o Banco Itaú, diz agora aqui é a Arena Itaú. Pronto, vendi. E lá é o Santander. O Grêmio botou uma grana bonita no bolso, 10 milhões no ano, não sei o que e tal. E lá eles não estão com o Itaú, estão com o Santander, ou estão enfim, qualquer outro banco. Banrisul. Banrisul, Banco do Brasil, então é concorrente deles. Então eles não querem criar problema com os patrocinadores. Bem, vamos criar um caminho nisso. Então eles não citam, durante a jornada da Globo, tu não vê o cara citar o nome do estádio nenhum. Vão passar a citar nessa pré e na pós. É o acordo que estão fazendo regra com os patrocinadores. Então, quando o cara estiver no pré-jornada, aquele que eles vão abrir Mas no não vão dar um pay-per-view, outro nome para o estádio, ou vão botar presidente. na internet, vão citar o nome, o próprio locutor do jogo vai poder dizer, depois nos 90 não cita. Sim, mas ali vão cita. dar outro nome tem nos que 90, citar. presidente? Hein? Vão chamar de outra coisa nos Eles 90? não chamam hoje, não sei estádio como do é que Grêmio, eles falam, estádio do estádio do Grêmio, hoje estádio do sim, Inter. mas, por exemplo, o Arena lá fica a Arena da Baixada sempre, Não, é que entendeu? os clubes querem o seguinte, na citam. medida que tu batizar o teu name right, tu vai vender isso. Claro. Aliança Arena, né? Como Qual é o Sim, o Emirates, Allianz interesse Arena. que eu claro. tenho muito especial, o Grêmio tem muito especial, é que hoje se diz assim, ó, o Maracanã não tem como fazer naming right. Vai ser a vida inteira Maracanã. sim, tem uns Ninguém que vai são mais chamar o fortes. cara. A grife é mais forte, claro. Arena do quê? Arena do Maracanã. O estádio olímpico seria sempre O olímpico. Mineirão vai ser Mineirão a vida inteira. Né? O próprio estádio Beira-Rio, o Olímpico será Olímpico estádio seria. Olímpico. O Beira-Rio não adianta mudar o nome, vai ser Beira-Rio. Fonte Nova, os caras acham que com a implosão pode botar, mas os caras acham que vão chamar a nova Fonte Nova. Presidente, está muito Qual bom é o o que é papo. zerado? É a Arena do Grêmio, que não está batizada ainda. E os vai estádios ser- que venham a ser construídos. Enquanto nós ainda. tiver o Olímpico, é o nosso Olímpico. No dia que nós fizer a arena com... Bom, aí vai ter um nome numa arena comercial que pode dar dinheiro e nós queremos que a Globo cite isso. Que o Presidente. locutor, quando diz aqui na Arena do Grêmio, arena tal, pronto, faturou.